nessa campanha, que está em 2 Reis 19. Eu vou estar lendo a partir do versículo 9 até o versículo 14. Até o versículo 19. Do 9 ao 19. Eu vou ler, os irmãos somente acompanhem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei de Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com essa missão. Diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane, ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. O 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus, irmãos, podem sentar. Aleluia, glórias a Deus. É o segundo dia da campanha, né? Agora eu vi alguns irmãos falando. E o tema é uma carta para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa carta a qual o rei Ezequias levou perante o Senhor era uma carta de ameaça. Essa carta, irmãos, o rei Senaqueribe, ele destinou, através de seus oficiais, a entregar essa carta ao rei de Jerusalém. Nessa época, os dois reinos já haviam sido divididos, inclusive o reino de Israel já tinha sido levado em cativo. E somente o reino de Jerusalém, de Judá, ainda existia. Mas esse rei, naquela época, ele conquistou ali muitas terras, muitos outros reinos. E esse rei achava que podia tudo. Mas ele conquistou o reinado de Israel, porque o reino de Israel tinha se desviado da presença de Deus. Ou seja, eles abandonaram o Deus vivo e começaram a servir outros deuses, a qual não foi o Deus que foi ensinado a eles a servir. E nós sabemos, irmãos, hoje, que nós servimos ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Antes, também servimos a outros deuses que nós não conhecemos, mas através de nossos pais, pela ignorância dele e também pela nossa, servimos a outros deuses. E achávamos que podíamos tudo. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Deus verdadeiro, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, ela está no Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele pode tudo. Por isso a confiança do rei Ezequias. Quando ele recebeu essa carta, que ele leu essa carta, ele viu todas as ameaças que o rei Senaqueribe estava fazendo ao seu reinado. E ele de imediato, ele foi o quê? Ao templo do Senhor. Ele foi fazer uma oração, que é a qual nós lemos aqui. Ele apresentou aquela carta ao Senhor, que esse rei, ele estava afrontando ao Deus vivo, ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel e o nosso Deus. E ele apresentou essa carta a Deus. E eu pergunto a você nessa noite, como está aqui, né? O pastor até falou, você já escreveu essa carta para Deus? Essa carta que o rei levou a Deus era uma carta de ameaça, era uma carta de zombaria. Ele estava zombando
do Deus vivo, do Deus de Israel. E ali o rei Ezequias, ele com a fé que ele tinha em Deus, ele falou, eu sei que vai resolver esse problema. Porque na realidade, o exército de Judá não tinha soldados para lutar contra o rei Senaqueribe. É total que no versículo 23 do capítulo 18, um dos oficiais diz, agora pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Ou seja, zombando. Ele estava oferecendo 2.000 cavalos, se assim o rei de Judá tivesse cavaleiros para montar. Ou seja, o reinado de Judá, irmãos, estava passando por momentos críticos e difíceis. Por quê? Ele já tinha herdado o rei do seu pai. Ou seja, o seu pai, o rei Acais, era um rei idólatra. Que ele construiu vários e vários monumentos para adorar outros deuses. E Ezequias, assim que ele assumiu o reinado de Judá, ele foi o quê? Derrubar aqueles templos que adoravam outros deuses, derrubar os postes, ou seja, em outros lugares que o povo adorava deuses estranhos. E nós sabemos hoje, através da palavra de Deus, que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus ao qual estamos aqui nesta noite, adorando e exaltando o seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele reina e vive para todos sempre. Amém? Então o tema dessa campanha é uma carta para Deus. E como eu falei, você já escreveu a sua carta para Deus? Aqui está o papel. Ou também você pode escrever uma carta para Deus. Uma carta falada. Essa carta é através da oração. Foi o que Ezequias fez para Deus. Ele foi ao templo do Senhor e começou a orar, mostrando aquela carta de ameaças. Como se dissesse, eu não tenho condições de lutar com esse rei. Eu não tenho homem suficiente, soldado suficiente para lutar contra esse rei. Mas se o Senhor for conosco, com certeza seremos vitoriosos. Aleluia, isso não está escrito na Bíblia, isso aqui é uma palavra minha. E ele teve essa confiança, ele foi até Deus. Porque ele sabia que somente Deus poderia resolver os seus problemas. Da mesma forma, somos nós. A partir do momento que nós conhecemos ao Deus vivo, nós sabemos que somente Ele pode resolver aquela causa que muitas das vezes não conseguimos resolver. É como eu vi alguns testemunhos aqui, ó. Eu também quero falar um pouco. Eu fiquei 8 anos na droga, na mela e na maconha. Na época eu morava em Taguatinga e eu trabalhava, corria para Ceilândia, para 3, para 5, para 7, para Ceilândia, pegava droga e me formava lá no meu barraco. Chegou um momento que eu fiquei dependente químico e eu estava ali, mas eu aprendi com meu pai a temer a Deus. E um dia, eu drogado, eu falei, Senhor, meu Deus, me liberte dessas drogas, porque eu não tenho condições de pagar um tratamento, a minha família não tem condições de pagar um tratamento, mas eu sei que o Senhor pode me livrar disso. Passou o seu tempo, um dia do nada, veio aquilo na minha cabeça, eu não quero mais isso. Eu estava lá com um monte de droga, eu traficava também, estava com as 3 latas de mela, não sei quantos gramas de maconha, juntei tudo no saquinho e guardei ali. No outro dia veio um rapaz lá para pegar droga comigo, me serve tanto, eu falei, pega isso aqui e pode levar tudinho. A partir daquele momento foi libertação instantânea. Glória a Deus! Libertação instantânea. Quando a pessoa fumava droga perto de mim, dava vontade de vomitar. Só que eu paguei o preço por isso. Eu fiquei perturbado da cabeça. Fui andar, perambular pelas ruas. Fiquei 2 meses, mais ou menos, mendigando das ruas ali de Taguatinga.
indo no centro da Matinga, eu voltava, eu morava na CNH, e ia e voltava a pé. Foi um preço que eu paguei por causa disso. Mas era Deus trabalhando. Eu clamei ao Senhor. E era a forma como Deus estava trabalhando na minha vida. Só que eu cheguei a ponto de ficar bom. Saí daquele negócio, comecei a trabalhar, fui para cachaça. Aí voltei o quê? A beber. Não usava droga, mas estava bebendo. Até o dia que eu conheci minha esposa, que ela está viajando, irmã Conceição, uma bênção, louva que é uma bênção, prega que é uma bênção. Aí, ela o que? Espírita. Aí nos conhecemos, fomos lá juntos. Aí ela manicure. Ela foi arrumar um serviço, arrumou lá Ceilândia, num salão grande, e a gente morava na CNH, ali no setor de oficina, e a CNH já em frente. E ela arrumou um outro emprego lá também, só que era uma loja bem pequenininha. Aí ela perguntou, eu vou para qual das duas? A outra lá é grande. Eu falei, não, pode ficar nessa aqui mesmo, que é pertinho de casa. Tá bom. Aí ela foi para ali, lá de uma crente que trabalhava ali. E aquela crente convidou ela, vamos na igreja hoje? Ela, não vou não, eu sou espírita, eu sou lá do Allan Kardec. Aí beleza. Mas um dia aquela irmã foi insistente com ela, falou, vamos hoje lá, tem uma campanha assim, assim, tal. Eu falei, eu vou, se você for lá comigo no centro espírita. Se você for no centro espírita comigo, eu vou. Minha esposa desafiando ela. E ela falou, eu vou sim, mas vamos lá hoje. Aí ela foi naquela igreja, naquela campanha, Deus libertou ela naquele dia. Glória a Deus! Não precisou da irmã ir lá no centro espírita. Deus falou através do pregador com a minha esposa, e ela falou, somente eu e Deus sabem disso aí. Ninguém mais sabe disso. Porque isso aqui eu nunca contei para ninguém. E algumas semanas depois também fui na igreja. Eu ainda bebia. Os amigos, sempre que terminavam o horário de trabalho, vamos ali, me chamavam de Zuba, né? Vamos ali, Zuba, tomar uma. E eu voltava. Um dia, eu passando sexta-feira, eu me lembro, às 6 horinhas, o pessoal lá no trailerzinho, vamos tomar uma, Zuba, gritou, e eu dei um passo para trás para voltar. O Espírito Santo falou comigo, você não disse que é crente? E quando eu disse que é crente, a partir daquele dia eu falei, hoje eu não vou beber. No sábado, hoje também não fui beber. E já tem 20 anos. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Através de quê? De uma oração. Eu não era crente, mas eu orei a Deus, Senhor, me liberte disso. Então, meus irmãos, a partir do momento que você tem fé, condições de orar a Deus, clamar a Deus, Deus ele vai fazer coisas na sua vida que você nem imagina. Porque para Deus nada é impossível. Deus não é limitado. O rei da Síria, ele achou que isso aqui é um fracote. Judá está acabado. Isso aqui vai ser moleza. Já conquistei reinos e mais reinos grandiosos, poderosos. Quem é Judá? Ou seja, na carta que ele falou que os outros deuses daquelas nações não conseguiram livrar. E também com Deus de Israel não ia livrar Ezequias. Mas ele não sabia, ele não conhecia o Deus de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Ezequias correu para o templo, foi orar ao Deus, consultou o profeta. E o que aconteceu? Deus derrotou aquele poderoso exército nos capítulos seguintes. Não foi o povo que foi lutar, o anjo do Senhor foi lá, matou 180 mil soldados naquele exército. Aleluia! Somente Deus pode fazer isso, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você crê, quando você for orar, Deus vai te conceder o desejo do teu coração. Mas há condições para que uma oração
ela seja aceita, ou seja ouvida por Deus. Há condições. E a primeira é, em nome de Jesus, que está em João 14, 3, que diz: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia, glórias a Deus. Por que Jesus vai te atender? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Deus. Então, se você orar em nome de Jesus, Ele vai te conceder a bênção. Ele vai te conceder aquilo que você está desejando, aquilo que você está precisando. Porque para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Segundo, com fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é necessário fé. Porque o que acontece, irmãos? Infelizmente, no meio nosso, tem muitas pessoas que têm dúvida, querendo limitar Deus. A minha esposa, ela foi curada de AIDS. Ela foi curada de AIDS. E tinha um irmão, a gente ainda congregava em Taguatinga na época, e um irmão que era profeta e tudo, um dia falou: eu não acredito que Deus pode curar a AIDS. Irmãos, a palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra, criou todo o universo, criou esse planeta. Ele fez o homem, tudo direitinho. O que é uma doença para que Deus não possa curar? O que é uma enfermidade para que Deus não possa curar? Será que existe algo impossível para Deus? E tem muitas pessoas que infelizmente andam limitando Deus. Creia. Não ore com dúvida. Ore com fé. Porque é como está escrito aqui em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você está buscando a Deus através da oração, creia. Foi o caso de Ezequias. Ezequias creu. Falei, eu não tenho condições, eu não posso. Mas eu sei quem pode. Eu sei quem pode resolver esse problema. Eu sei quem pode humilhar esse rei que se acha o dono do mundo. Porque hoje tem muitos governantes aí, irmãos, de país aí afora, que acham que são dono do mundo, que pode tudo. Mas Deus abate eles. Deus abate o soberbo. Foi o caso do rei Senaqueribe. Os próprios filhos mataram. Depois que ele perdeu lá a guerra, ele voltou lá para o seu reino com o tempo. Os próprios filhos mataram ele. Foi a sentença dele, a humilhação dele. Então, se você orar com fé, Deus ele é fiel para conceder a tua vitória e a tua bênção. O terceiro, com sinceridade. Condições para que uma oração seja aceita por Deus. Sinceridade. Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos que o invocam. De todos que o invocam com sinceridade. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, uma das coisas que nós temos que ser diante de Deus é ter uma vida sincera, reta. Que às vezes as pessoas acham que pode esconder algo de Deus. Não tem como nós esconder algo de Deus. Seja sincero diante de Deus. Fale para Deus a sua necessidade. As cartas que eu tenho mais escrito para Deus, irmãos, através da minha oração é: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu sou um pobre, miserável pecador. Eu sou um pobre e miserável pecador. Tem misericórdia da minha vida. É isso que eu clamo todos os dias, irmãos. Eu vou ser salvo, nós seremos salvos, não porque somos bonzinhos, não porque fazemos isso e aquilo, mas é pela graça e a misericórdia de Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que as nossas obras, ela é como trapo de mulambo. É como trapo de mulambo. O que ele faz com o mulambo? Joga fora, joga no lixo. Mas é pela graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso. Então, naquele momento que nós oramos a Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu sei que eu peco, eu erro. E de nós que não pecamos? João fala, se dissermos que não pecamos, já estamos pecando. Não quer dizer que a gente está pecando, se prostituindo, fazendo isso aqui. A partir que a pessoa acha que pecar é só prostituir, beber e fumar. Às vezes as pessoas selecionam isso. Acham que pecar é só prostituir, beber e fumar. Irmãos, é uma infinidade de coisas. Às vezes a pessoa olha para uma pessoa e já está julgando aquela pessoa, aquele irmão. Olha aquele irmão. Olha o irmão fulano de tal, isso e aquilo. E a palavra de Deus fala que nós temos que amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que abraçar o nosso próximo. Isso agrada a Deus. Então hoje nós somos servos do Senhor, nós temos que lutar todos os dias, porque a nossa mente ela é um campo de batalha, é um campo de guerra, é guerra espiritual. Toda hora vem pensamentos, sabe, na cabeça da gente. E como é que a gente se livra disso? Orando, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Ocupar sua mente com as coisas de Deus. Quando você vê, passou disso, não vai pensar em nada que é ruim. É bom um ditado que as pessoas falam aí, ó. Mente vazia é a oficina do diabo. Isso é um ditado popular que as pessoas falam por aí. E o quarto, em justiça. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Aleluia, louvado seja Deus. Ouve a oração dos justos. Então nós temos que andar em justiça diante de Deus. Nós temos que ser justos com as coisas de Deus. Não podemos querer levar vantagem nisso e naquilo. Jamais. Nós devemos sempre andar em sinceridade, em justiça, com fé diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então essa é a palavra que o Senhor concedeu ao meu coração para transmitir aos amados irmãos. Aleluia. Eu admiro muito essa obra, como o pastor falou aqui, né? Alguns irmãos são novos convertidos, a maioria novos convertidos. Irmão, uma das coisas que eu mais amo é evangelizar, é ganhar almas para Cristo. Porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei da onde o Senhor me tirou. E da onde o Senhor me tirou, homem nenhum conseguiu me tirar, somente Deus. E como é que você vai tirar as pessoas de lá? Você não consegue, mas o Espírito Santo que está em você, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você é selado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus faz morada no teu coração. E você vai ser o teu ganhador de almas. Vamos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, fique com essa palavra. Que nós possamos a cada dia nos fortalecer na presença de Deus, na palavra de Deus. Porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. Você vê cada dia, você vai para as redes sociais, é cada coisa que você fica boca aberta, falando, meu Deus do céu. Mas tudo isso é o prenúncio do fim dos tempos. Isso quer dizer o quê? Que Jesus está às portas. Então nós precisamos estar o quê? Preparados. Porque a palavra do Senhor fala que ele vai vir como um ladrão. Quem sabe que a hora que o ladrão vai vir na sua casa? Ninguém sabe. Então a vida de Jesus vai ser isso. Então nós precisamos estar o quê? Preparados para a vida de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então fique com essa palavra.
Quero agradecer ao pastor Borges, que Deus continue abençoando o seu ministério, Deus continue abençoando essa igreja, abençoando as lideranças, todos os irmãos em Cristo Jesus.